Vamos ler o texto das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler o texto de 1 a 7. 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. E vamos meditar, pregar, anunciar a verdade de Deus que está nesse texto. Eu prefiro ficar com a mão livre para pregar, então eu estou lutando aqui com o pedestal. Mas essa é a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nessa noite nós pedimos que pelo poder do Espírito Santo, a proclamação da verdade de Deus e do Evangelho nesse texto seja real em nossas vidas. Que o nosso Senhor fale aos nossos corações, pela palavra que revelou, pelo amor e pela graça que em nós foi dispensada de maneira grandiosa, em Cristo Jesus. Pedimos, ó Deus, que abracemos a verdade, de que nós somos transmissores da verdade e da fé apostólica, chamados por Deus para assim fazer, para que o nome de Cristo seja glorificado nessa transmissão da verdade do Evangelho. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero vos apresentar um milagre. Um milagre diferente daquele que você está acostumado a ver ou pensar. Não é alguém que está cego vendo, como no caso das Escrituras. Não é alguém que está coxo sendo curado. Mas é um milagre na história da humanidade. É um milagre porque depende da graça de Deus para que aconteça. É um milagre porque nós somos a prova viva do que Deus está fazendo neste milagre. Eu quero mostrar para você. No primeiro século, um homem disse para o seu discípulo: fortifica-te na graça. E o que você aprendeu de mim, transmita para outros homens que também vão ensinar outros homens. Nesse processo, sofra comigo as aflições. Não perca o foco. Não saia do padrão daquilo que eu te ensinei. Não deixe de trabalhar. Pensa nisso. Quase 2000 anos depois, nós estamos aqui. Os outros, dos outros, dos outros, dos outros, que também receberam a transmissão destas mesmas palavras que foram passadas para Timóteo. Quantas vezes homens como eu e você tiveram que abraçar as aflições como Timóteo?
Se nós olharmos para a história, nós vemos que logo após a morte dos apóstolos, os pais da igreja, as grandes confusões começaram a acontecer e a verdade do evangelho continuava sendo transmitida, passada. Vieram os desafios, o concílio de Nicéia, alguém disse, não, Jesus não é Deus. Sim, Jesus é Deus, e nós vemos os pais da Capadócia defendendo a fé transmitida pelos apóstolos. Pelágio se levanta dizendo que a salvação não é pela graça, que nós nascemos bons e nós podemos então escolher a verdade de Deus. E Agostinho levanta e diz, não, a salvação é pela graça. Nós vemos, meus irmãos, na Idade Média, a igreja cristã dizendo que a salvação dependia das obras e dos sacramentos, e Deus levanta Lutero dizendo, o homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, de acordo com as Escrituras, será justificado pela fé. Tudo isso na história parte desse grande milagre de Deus, que manifesta a sua graça de maneira poderosa através daqueles que Ele chamou, para que o Evangelho seja incansavelmente, indubitavelmente, transmitido de homem a homem. Mais tarde, depois da reforma, nós temos três homens na verdade, mas eu vou falar sobre dois, os pregadores de Oxford, Hugh Latimer e o bispo Ridley. Foram presos porque eles se levantaram naquela época e disseram o seguinte, não, o sacrifício de Cristo foi feito somente uma vez na cruz do Calvário, e o que acontece na missa não é o sacrifício de Cristo. Eles foram presos, torturados, e quando estavam sendo queimados, Ridley ainda era um bispo novo, era um homem jovem, estava sendo queimado, ele começa a ser tomado pelo medo. Latimer já tinha 68 anos quando isso aconteceu, e quando os dois estavam ali na fogueira, Latimer vira para Ridley e disse, Ridley, haja como um homem, porque o fogo que nós vamos acender hoje, aqui na Inglaterra, jamais será apagado. Nós estamos aqui quase 400 anos depois, talvez mais, e desse grande fogo que eles acenderam, vieram todos nós, presbiterianos, batistas, os separatistas da Inglaterra, o evangelho que eles pregaram chegou até nós. E quem pode dizer que isso é obra do homem, senão de Deus? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Olha o que ele diz no versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, essa transmissão que Deus, através de Paulo, passou para Timóteo, que passou para outros e chegou até nós, é o nosso chamado. Esse chamado não pode ser cumprido por força humana. Esse chamado não pode nem ser cumprido por alguém que não conhece a graça de Deus. Muito pelo contrário, essa transmissão da fé apostólica só acontece única e exclusivamente pela graça de Deus. A tentação de vivermos o Evangelho ou de cumprirmos os imperativos dessa carta pelas nossas próprias forças é muito grande, mas o texto está falando da tentação de nós abandonarmos essa transmissão, e no processo nós abandonarmos o apóstolo e a sua mensagem. Ele fala, tu porém, meu filho, em contraste àqueles que o abandonaram no capítulo anterior, Figelo e Hermógenes. Timóteo tinha que ser diferente. A força dele não estava em si mesmo. O dom que ele tinha não era o dom dele, era um dom de Deus.
O espírito que habitava nele não era o espírito de medo. O espírito que habitava nele era o Espírito de Deus. E a graça de Deus é que vai fortificar todo homem de Deus a continuar no ministério. Você não vai ficar no ministério pelas suas forças. Pelas suas forças você será derrotado e abandonará o Evangelho. Mas o que acontece com o ministro de Deus, como no caso de Timóteo, é um fortalecimento sobrenatural, como esse milagre que se tem na história, desde o primeiro século até 2018, a graça de Deus se manifesta, e homens de Deus são alcançados, e alcançam outros homens de Deus, e o Evangelho continua sendo pregado. Mas o ministério não é flores. Paulo sabe disso, ele está preso por causa disso. Paulo sabe que ele vai morrer porque ele é um pregador. O que acontece com ele agora? Ele sabe que o seu fim está próximo. Ele sabe que se Timóteo seguir os seus passos, como ele vem dizendo, Timóteo também vai passar por sofrimento. Então ele diz o seguinte: Timóteo, abraça comigo, abraça junto comigo as aflições. Participa das aflições. Muita gente entra no ministério sem conhecer a graça. Muita gente entra no ministério porque pensa que o pastor tem dinheiro. Muita gente entra no ministério não entendendo o que vai ser, talvez até chamado como eu. Fui chamado ainda muito novo, mas a partir do momento em que aquelas mãos foram colocadas na minha cabeça, ainda dos meus 21 anos, depois daquela oração, o peso do ministério de Deus pesava sobre os meus ombros, como pesa sobre o seu. Já não podemos mais ser meninos, já não podemos mais brincar, ou titubear, ou hesitar. Nós sofremos tudo por causa dos eleitos. Nós não somos Paulo de forma nenhuma, mas com certeza nós seguimos a mesma tradição. Nós não entramos no ministério por causa das glórias. Nós entramos no ministério porque amamos a Cristo. Nós entramos no ministério porque a graça de Deus nos alcançou. Talvez você esteja aqui, você seja pastor. Talvez você entrou no ministério pelos motivos errados. Talvez você seja pastor e nem crente você seja. Eu falo para você nessa noite, o ministério é tão precioso e a transmissão da fé apostólica é tão importante, que nós estamos chamados e somos chamados até sofrer por isso. Ele é tão valioso que ele pode custar até a nossa vida. A nossa vida é menos importante que o estabelecimento do reino de Deus, porque a nossa vida está no estabelecimento do reino de Deus. Se você está aqui nessa noite e não é crente, eu lhe digo, se arrependa do seu pecado. Creia no Senhor Jesus. Se você não vive nessa graça, é porque você não conhece. Se você vive um ministério em que você pensa, eu vou fazer isso para ser abençoado, é porque você não conhece a graça de Deus. Deixe-me apresentar para você, em Cristo Jesus, você já é abençoado, porque a graça de Deus chegou até você, te tirou do seu pecado, te colocou na transmissão da fé verdadeira, e hoje você é chamado para Ele. Se você está aqui e você não é crente, creia em Cristo Jesus. Mas se você é pastor e já passou por isso, eu digo para você também, meu querido irmão, no teu ministério, creia no Senhor Jesus. Parece redundância nós falarmos isso, porque nós somos pastores, mas Paulo não perde tempo em não dizer isso para Timóteo. Ele diz, fortifica-te na graça que está onde? Em Cristo Jesus. Paulo aponta para Jesus, pastores apontem para Jesus, seminaristas, pregadores, homens de Deus, crentes, apontem para Jesus.
A graça de Deus está em Cristo Jesus. Esse homem que diz, fortaleça-te na graça, é o mesmo homem que disse o seguinte: a graça te basta. Segunda carta aos Coríntios, versículo 7, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, foi o Senhor que disse para ele, e ele repete para nós: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse homem que está dizendo para Timóteo: participa dos meus sofrimentos, não era alguém que estava falando isso aleatoriamente, ele carregava na própria vida essa verdade. A graça de Deus bastava para o apóstolo Paulo. Querido pastor, a graça de Deus é suficiente para o teu ministério. Você não precisa dos adjetivos desse mundo, você não precisa dos títulos desse mundo. Paulo vai falar sobre isso. O que você precisa é entender que você precisa participar desse sofrimento. Não se engane. Não pense que a vida de pastor vai ser fácil. Não pense que discipular outros homens, que vão discipular outros homens, para que a fé seja transmitida através dos púlpitos dessa vida, será fácil. A partir do momento que você abraçar a fé verdadeira do apóstolo Paulo, a fé e a tradição dos apóstolos, você será perseguido. A partir do momento que você viver no padrão do Evangelho, você será perseguido. E quando isso acontecer, o apóstolo Paulo nos dá 3 ilustrações. Abraça esse sofrimento como um soldado. Um soldado que não se envolve com as coisas dessa vida. Essa é a característica. Nós somos tentados, irmãos, a deixar o ministério. Nós somos tentados a deixar de falar a verdade no púlpito para agradar as pessoas. Nós somos tentados a agradar as pessoas. Nós somos tentados a nos envolver com as coisas desse mundo. Mas um soldado tem um foco só. Ele quer agradar aquele que o regimentou. Não foi a avó, nem a mãe de Timóteo que chamou ele para o ministério. Muito menos Paulo. Foi Deus. Foi Deus. Luta como um atleta segundo as normas. Não tente atalhar, não tente criar jeitos de fazer a sua igreja crescer. Não tente agradar os homens. A última vez que alguém ofereceu um ministério fácil, não a última vez, mas uma vez que alguém ofereceu um evangelho, um ministério fácil, foi Satanás tentando o Senhor Jesus. Se prostrado me adorares, eu lhe entregarei os reinos da terra. Deus nos chamou para andar de acordo com o Evangelho, a seguir o padrão da sã doutrina. Se não lutarmos dessa forma, o apóstolo Paulo nos diz, não seremos coroados. Um trabalhador, um lavrador que trabalha, também é a nossa característica. Tem muita gente que tem título de pastor, mas que não faz o trabalho de um pastor. Tem muita gente que tem título de lavrador, mas que não é lavrador. É por isso que parece uma redundância quando o apóstolo Paulo fala, um lavrador que trabalha.
Porque Paulo não está interessado no título, ou até mesmo no dono da terra, ou alguma coisa, alguém que tem o título de plantar, não, ele está interessado naquele que trabalha. Timóteo, seja um lavrador que trabalha. A tentação de não estudar a Bíblia, a tentação de preparar o sermão no sábado à noite ou no domingo de manhã, a tentação de não fazer as coisas e negligenciar o seu chamado para agradar as pessoas da sua própria igreja é muito grande. Mas Deus chama você para ser um lavrador que trabalha. Pensa nisso, disse o apóstolo Paulo, e Deus vai te dar entendimento. O que ele quer dizer com isso? À medida que Timóteo fosse enfrentar as coisas que ele iria encontrar no ministério, os sofrimentos, as dificuldades, e ele lembrasse, eu preciso agir como um soldado. Quando a tentação viesse para ele dobrar a sua ética contra o próprio evangelho, para justificar alguma coisa e chegar a algum alvo, ele ia lembrar, não, eu preciso lutar como um atleta segundo as normas do padrão do evangelho. Quando a tentação vinha, ou a tentação viria, dele cruzar os braços e falar, cansei, eu já preguei, já ensinei, as pessoas não ouvem, eu não vou mais fazer isso, ele lembrava, não, eu sou um lavrador que trabalha. Mas acima de tudo isso, ecoava no seu coração e no nosso, fortifica-te na graça. Eu não paguei para ser salvo, eu não mereço ser pastor, eu não mereço nem abrir as escrituras e pregar, eu não sou melhor do que ninguém, eu não mereço estar naquele púlpito, eu não tenho força, eu não tenho poder para isso, como farei eu a transmissão do evangelho? Eu não posso, mas eu faço isso pela graça, eu me fortifico na graça. Meu querido irmão pregador, colega de labuta, eu quero lembrar você que cada um desses exemplos que o apóstolo Paulo deu, cada um deles tem uma recompensa. Como assim, pastor? O soldado que não se envolve com as coisas dessa vida, ele vai agradar. O nosso prazer, o nosso galardão é agradar a Deus. O atleta que lutar segundo as normas de Deus será coroado. O fazendeiro, o lavrador que trabalha, ele vai ser o primeiro a colher os frutos. A recompensa é certa, tanto quanto a luta. Não fazemos isso pela recompensa, porque o prazer é agradar aquele que nos arregimentou. Esse é o nosso prazer. Paulo está falando com seu filho. Nós todos somos filhos da igreja, do evangelho, de transmissores da palavra. Nós nascemos em Cristo Jesus para servir na igreja. Nós fomos chamados para pregarmos essa verdade uns aos outros até a volta de Cristo, quando nós também seremos coroados. Eu quero lembrar a você nessa noite, o seu ministério pode ser muito difícil, mas ele nunca vai ser em vão. As escolhas diante de você podem ser as mais difíceis, mas enquanto você transmitir esse evangelho, você está do lado do apóstolo. E se você está do lado do apóstolo, é porque você tem a mesma fé. E essa fé é a fé da graça que nós encontramos em Cristo.
não desista. Não desista. Continue pregando o Evangelho. Faça como um soldado. Faça como um atleta. Faça como um lavrador que trabalha. Porque, meu irmão, ainda que soframos aqui, nós temos certeza que a coroa nos espera. Porque Cristo Jesus já pagou o preço. Fortifica-te na graça. Participa do sofrimento e das aflições. Diante de tudo que você vai viver na sua vida, medita nisso. Porque o Senhor está contigo. Se você crê nesse Evangelho. E que Deus abençoe a todos os transmissores da tradição apostólica. Hoje e para todo sempre. Amém.